Olha, eu quero conversar um pouquinho agora e avançar nessa história, trazendo também alguns relatos sobre os Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump declarou que não pretende assinar uma declaração conjunta pedindo a redução das tensões entre Israel e Irã, elaborada pelos líderes do G7 no Canadá. A gente falou aqui do quanto essas reuniões, seja do G7, seja do Conselho de Segurança da ONU, não tem provocado efeito na redução dessas tensões. Não à toa, conflito entre Ucrânia e Rússia permanece, assim como a escalada desse entre Israel e agora com o envolvimento mais direto do Irã. Conta as novidades para a gente, então, por favor. Eliseu Caetano, bem-vindo. Oi, Cine, obrigado. Olha, infelizmente, volto a participar do programa trazendo notícias nada boas, né? Queria eu vir aqui informar sobre boas notícias, mas infelizmente parece que elas não chegam, viu? Muito boa tarde para você, para todos os companheiros da mesa de debates e, claro, para quem acompanha a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 3 horas da tarde, com 18 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida, na casa dos 30 graus Celsius. Estamos acompanhando de perto a abertura do G7, que acontece lá nas montanhas rochosas canadenses, na cidade de Kananaskis. Aliás, eu tenho um detalhe interessante para trazer sobre. A imprensa está instalada em um centro para jornalistas que fica numa cidade a 1 hora de carro do local onde o encontro com esses líderes está acontecendo. E de lá veio essa informação, já confirmada pelas principais agências internacionais de notícias, de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende não assinar a declaração conjunta proposta pelos líderes do G7, que pede a redução das tensões entre Israel e Irã. Essa decisão também foi confirmada por fontes da Casa Branca, jornalistas da imprensa lá no Canadá, e marca uma divergência significativa já nas etapas iniciais da cúpula, que é realizada a partir de hoje no Canadá. O rascunho, Cine, elaborado sobretudo pelas autoridades europeias, reconhece o direito de Israel de se defender e reafirma que o Irã não pode adquirir uma arma nuclear. Só que, no entanto, Donald Trump optou por não endossá-lo, ressaltando que os Estados Unidos estão de volta à liderança dos esforços para restaurar a paz mundial e enfatizando que sua meta é impedir que o Irã consiga armamento nuclear. Aliás, ele deu uma declaração pouco amigável, nada amistosa com os líderes do G7 que estão lá participando desse encontro. Ele disse o seguinte, Cine, olha, se vocês, junto com Barack Obama e depois Joe Biden, não tivessem expulsado a Rússia do G7, não tivessem feito o G8, vocês teriam a Rússia aqui, participando das rodadas de discussões, participando da mesa de debates. Seria muito mais fácil, inclusive, saber previamente desta guerra, e vocês sequer souberam. Ou seja, vocês tiraram a Rússia da mesa e estão discutindo sobre a Rússia, não param de falar sobre a Rússia e agora querem que a gente assine coisas também sobre o Irã, ou seja, sobre países que sequer estão aqui, ressaltando a importância da abertura da pluralidade da conversa com outros países. Ele declarou ainda o seguinte, ele declarou acreditar que o Irã gostaria de conversar e que eles não estão vencendo esta guerra, acrescentando que Teherã deveria imediatamente iniciar as negociações antes que seja tarde demais. Trump também, Cine, observou que os Estados Unidos vão, sim, manter o apoio irrestrito e total a Israel, sem entrar, porém, em detalhes sobre os limites para as possíveis sanções militares americanas. E aí eu acho que vale a gente relembrar que no final de semana, ainda durante a nossa transmissão especial aqui na Jovem Pan, Cine, as autoridades americanas haviam negado que sabiam antecipadamente, que teriam sido informadas antecipadamente sobre este ataque de Israel ao Irã. Algo que foi posteriormente negado, inclusive pelo presidente Donald Trump, ou seja, rolou ali um conflito de interesses, as informações não batiam, até que no sábado de tarde, Donald Trump afirmou, não, a gente sabia sim, mas não sabíamos como ia ser, não tínhamos detalhes, e agora Donald Trump traz para si, lá no G7 no Canadá, sim,
tanto a abertura de conversas com a Rússia, com relação à guerra Rússia e Ucrânia, quanto com relação a Israel e Teherã, a esse novo conflito que começa no Oriente Médio, que entra hoje no 4º dia e não tem previsão, infelizmente, para acabar, Cine. Ô Eliseu, vai me mandando informações aqui, a gente vai te chamando com novas atualizações ao longo do nosso 3 em 1. Obrigado por enquanto. Ô Acácio Miranda, quais são as intenções de Donald Trump no seu ponto de vista? A gente sabe muito bem que esse ataque de Israel ao Irã também atende aos interesses de várias autoridades que veem o risco do desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos agora não assinam um documento e parecem quererem protagonizar algum tipo de solução em que Donald Trump, de fato, faça esse acesso. Como se avalia? Evandro, geopolítica não é uma ciência exata e também não é uma ciência que envolve amor. Pelo contrário, ela é feita muito mais com racionalidade e pragmatismo. Donald Trump tem algumas vantagens neste ataque. Primeiro, para além do programa nuclear do Irã, parte dos drones utilizados na guerra Rússia e Ucrânia são produzidos no Irã a baixo custo. Então, isso torna a guerra mais barata. Isso incentiva alguns países a atacarem outros países. Em segundo lugar, nós dissemos, vale reiterar, todas as guerras hoje são guerras proxy, são guerras por procuração. Há 2 países envolvidos diretamente e diversos países por trás de cada um desses. No momento em que o Irã é atacado por Israel, a Rússia, que flutua por trás do Irã, tem 2 opções: interferir diretamente ou deixar que Israel ataque o Irã, fazendo com que Israel se sobreponha facilmente e o Irã seja neutralizado. Vladimir Putin já fez essa conta. Ele não tem condições de atuar em 2 conflitos ao mesmo tempo, contra a Ucrânia e contra Israel, através do Irã. Então ele já dá como perdida essa batalha. A partir daí, Trump tem uma vitória moral. Em segundo lugar, neutraliza parte da força de um inimigo. Ô Gustavo Segré, você concorda aqui com a análise do Acácio Miranda? Totalmente, rapidamente, Segré. Concordo. Só rapidamente, 4h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Pode mandar ver, vai lá, Segré. Concordo sim, a análise do Acácio foi perfeita e eu agregaria que nas relações internacionais tudo o que não soma, resta, tira. E quando nessa situação em que você tem um conflito que está crescendo, aparece a possibilidade de uma figura como Trump, ele nunca vai participar tendo dúvida sequer, e dúvida estamos falando em um percentual até, sem ter certeza, vamos colocar dessa forma, não entraria para mediar absolutamente nada, porque o custo político de tentar uma mediação e que dê errado pode pagar um preço que ele não precisa pagar neste momento em que muita crítica está recebendo, com lógica, por aquelas maluquices que ele faz com as tarifas e os impostos de importação de diferentes países. Então, para que sumar um foco de tensão dentro do seu país, quando ele já avisou, inclusive, que não pretende se envolver em nenhuma guerra? Participar de uma situação de paz sempre é muito bom para aquele que participa, mas tendo certeza de que essa proposta vai prosperar. Perante a dúvida, o melhor é ficar esperando uma situação melhor para não entrar numa fria. E sobre a possível fria, ou sobre o quanto essa participação dos Estados Unidos impactaria ou não, Fábio Piperno, o presidente iraniano, que é o Massoud Pezeshkian, disse que o país dará respostas mais dolorosas se os Estados Unidos não conseguirem conter Israel em seus ataques. Seria papel dos Estados Unidos fazer essa contenção, Piperno? Na verdade, isso é uma linguagem diplomática cifrada porque eles sabem que os Estados Unidos, por exemplo, estão inclusive enviando porta-aviões lá para a região. Então, na verdade, é um recado direto para os Estados Unidos, no sentido de que, olha... Porque o envolvimento passa a ser estrutural também, exatamente. Né? Então, veja, nós estamos conseguindo lançar mísseis a 2.000 quilômetros de distância, né? Isso, nossos mísseis estão atingindo Tel Aviv, Jerusalém e Haifa a 2.000 quilômetros. Então, você mandar um porta-aviões ali pertinho, a gente consegue acertar também. A gente pode causar algum tipo de prejuízo a vocês. Podemos morrer, mas podemos causar prejuízo também. Porque, vejam,
Enfim, o Segré falou algo que faz muito sentido, porque vejam só, Trump, quando iniciou o governo, ele prometeu que rapidamente ele resolveria os conflitos Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas. E, obviamente, o mundo assiste um total fracasso nessas tentativas de negociações. Então, ele precisa também de um troféu diplomático, porque é um governo que tem sido muito criticado por conta das tarifas, por conta aí de uma retórica bastante inflamada, para não dizer belicosa, de vou tomar território, vou invadir não sei o quê e tal. Então, se agora ele aproveita essa oportunidade e consegue, digamos, uma espécie de paz dos bravos, é óbvio que isso seria um troféu importante nesse momento em que a liderança dele é bastante contestada, não só no plano doméstico, como nós vimos aí nos últimos dias, uma série de manifestações, mas também no xadrez diplomático. Interessante, Fábio Piperno. Eu quero conversar novamente aqui com o Luca Bassani para entender o posicionamento até aqui desses outros atores que já foram trazidos pelos nossos comentaristas. China e Rússia. Fala, Bassani. Pois é, Evandro, estes dois países podem ser o fiel da balança porque têm relações com ambos os lados, ao contrário do lado ocidental, que há muitos anos sanciona o Irã e trata o Irã como um estado pária. Vale a gente dizer que a China é o maior consumidor do petróleo iraniano, muitas vezes do seu gás natural liquefeito. Então nós temos relações comerciais ativas entre os chineses e o governo iraniano, que poderia empurrar a China a fazer esse papel de mediação, porque eles sabem que o Irã não produzindo ou não conseguindo enviar esta produção de petróleo ao seu país também significaria perdas econômicas aos chineses. Da mesma maneira, a Rússia ela tem uma aliança estratégica circunstancial, além também de compartilhar um pouco da sua tecnologia bélica, porque consome parte dos drones Shahid, drones kamikazes produzidos no Irã para sua guerra na Ucrânia. Eu acredito que podem sim ser dois países que pressionem para essa mediação, lembrando que por mais que a China não tenha amplas relações com Israel, eles têm relações plenamente estabelecidas. A China é um defensor da solução de dois estados para a questão palestina, por exemplo, há muito tempo, e a Rússia tem relações históricas com Israel. A língua russa é a terceira mais falada em Israel depois do hebraico e do árabe. Muitos dos judeus soviéticos, durante os grandes expurgos, a perseguição que havia na União Soviética, foram para Israel. Então tem essa questão cultural também muito próxima à comunidade Ashkenazi. E eu acredito que isso daria a eles uma posição melhor para negociar do que outros países que já são naturalmente comprometidos, sejam eles países muçulmanos, sejam eles países ocidentais. Todavia, a gente vê que ambos os lados se mostram irredutíveis. Tanto Israel quanto o Irã dizem que têm os seus objetivos. No caso de Israel, provavelmente é causar maiores perdas econômicas, maiores danos aos programas militares ou programa nuclear do Irã, enquanto que os iranianos têm uma obrigação de mostrar força, isso muito do aspecto interno, porque de fato aquela retórica de que nós somos intocáveis, impenetráveis, atuando através das proxies, agora não cola mais, falando a linguagem popular, porque o país foi sim afetado, muitas pessoas civis estão morrendo, grande parte das lideranças militares e políticas, cientistas, foram mortos por Israel durante os últimos dias. Então o governo está enfraquecido também no aspecto de se mostrar aquele guardião do território nacional, das fronteiras nacionais e da República Islâmica em nome de todos os muçulmanos. Eu acredito que esse ponto vai ser fundamental para a gente saber até que ponto os iranianos e israelenses puxarão essa corda para que o conflito se torne mais escalado ou menos escalado. Eu acredito também que os Estados Unidos têm papel fundamental e a ambiguidade do presidente Donald Trump por questões internas acaba muitas vezes representando um contraste. Donald Trump, como o Piperno bem disse, prometeu acabar com todas as guerras em pouco tempo, disse que os Estados Unidos têm que olhar para dentro, não podem se envolver em guerras pelo mundo, sobretudo no Oriente Médio, porque custa muito caro, mas ele sabe que, sendo presidente dos Estados Unidos, este antagonismo com o Irã, ele é automático. Todos os presidentes, desde 1979 em diante, sabem que o Irã
Irã é o principal inimigo dos Estados Unidos em toda aquela região. E ter a chance de enfraquecer o regime, ou até mesmo mudar o regime, é uma oferta muito sedutora para um presidente norte-americano, principalmente com todo o poderio militar que os Estados Unidos têm e a aliança que tem com o Estado de Israel. Acredito que esse também pode ser o fiel da balança para uma escalada ou não do conflito. Obrigado por enquanto, Luca Bassani. Um abraço para você.